Esse módulo do curso de Inteligência Artificial, módulo de número 7, aonde a gente vai ver como criar método de auditoria. Existem muitas ferramentas no mercado, mas a gente vai utilizar apenas duas de forma direcionada. A gente vai entender um pouquinho como pegar um documento e solicitar para essa inteligência para ela analisar se de fato esse documento está dentro dos parâmetros do que a norma pede. Então, a IA ela auxilia na criação de métodos de auditoria, analisa grande volume de dados, identifica padrão, inconsistência ou área de risco. Ela pode automatizar processo, como a coleta de informações, verificação de conformidade e análise de processos internos. Cria auditoria mais precisa e eficiente. Com o algoritmo avançado, a IA ela sugere abordagem específica para diferentes setores e tipos de auditoria. Ela estrutura também, se a gente quiser, checklist, procedimento e relatório. Ela também pode otimizar e detectar falha, sugerir melhoria e gerar recomendação em tempo real. Esse processo torna a auditoria mais rápida, detalhada e consistente, e aumenta a confiança nos resultados, ajuda a identificar oportunidade de melhoria no local de trabalho. E as ferramentas que a gente vai utilizar aí é o GPT e o Gemini AI. Vamos lá? Vamos botar em prática como usar a ferramenta de IA para auditar um documento ou uma situação que pode gerar uma não conformidade? E, meus amigos, a gente vai dar sequência no módulo, onde a gente vai usar o GPT para auditar um documento e ver se esse documento está dentro dos parâmetros desejados de que a norma exige. Primeiro, a gente vai pegar como exemplo aqui, vou pegar a NR número 6 do Ministério do Trabalho. No módulo anterior, a gente viu como criar uma apresentação de treinamento para essa norma. E a gente viu que teve uma das apresentações que não foi consistente com o que a norma pede, porque a norma, de acordo com o item dela aqui, até o item 6.10, tem todas essas recomendações: objetivo, aplicação, disposição, responsabilidade da empresa, do trabalhador, treinamento, o CA e as competências. Teve uma apresentação que a gente fez lá que não saiu com todos esses itens da norma. Então a gente vai pegar aquela apresentação lá, de que não saiu dentro do padrão, e a gente vai pedir para o GPT para ele analisar se aquele treinamento daquela apresentação, se ele está baseado ou parametrizado com a norma. Então a gente vai aqui, a gente vai pegar o anexo da apresentação, que foi feita lá com, e não lembro qual foi a ferramenta, mas a gente vai colocar aqui, atue como analista de segurança do trabalho e faça uma auditoria no documento em anexo e direcione a solução para os itens que estiverem fora do padrão da NR número 6, certo? Então, lá tem um treinamento de NR número 6, porém, esse treinamento ele não está consistente com o que está dentro da norma. E aí eu pedi para ele atuar como analista de segurança do trabalho e fazer uma auditoria no documento em anexo e direcionar a solução para os itens que estiverem fora do padrão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o documento e depois que ele faz essa leitura, ele vai me direcionar quais são os itens que estão fora do padrão e vai criar um plano para melhorar esse documento, certo? Então, a gente vai esperar aqui ele finalizar essa leitura e depois ele vai apresentar o resultado para a gente. Então, meus amigos, isso aqui foi o resultado. Após eu inserir o prompt para ele atuar como analista, ele fez uma avaliação e aqui ele trouxe o resultado. Auditoria técnica do treinamento NR6 e ele colocou aqui: situação encontrada. O material apresenta apenas o título Introdução, sem detalhamento do conceito legal. E a norma ela exige que tenha o treinamento definição, finalidade, hierarquia, obrigatoriedade. Ele colocou a solução, o conceito oficial
quando deve ser adotado e responsabilidade da empresa e do trabalhador. O tipo de conteúdo está incompleto, ele colocou que o que a norma exige são esses aqui que está aparecendo, e a solução recomendada, imagem real de EPI, risco associado a cada EPI, exemplo, setor de construção. Então, ele colocou aqui que lá não tem nenhum risco associado a qual EPI deve ser utilizado. Igual, se tem risco de trabalho em altura, qual EPI é associado a trabalho em altura? Cinto de segurança. Então, ele pediu para melhorar essa apresentação nesse requisito. Aí ele colocou aqui que há tópicos em inglês, ele já analisou que lá tem algumas coisas em inglês, olha só, e que tá uma inconsistência com o tema, né? Então, aqui o procedimento passo a passo, critério de substituição, vida útil, responsabilidade de higienização, treinamento. Aqui ele fala também que não tem nada referente ao CA. Então, lá na norma ela fala o que que é o CA. A gente viu lá aqui, ó, no item 6.9 da norma, da referência do que é o CA. E aqui ele está falando aqui que no treinamento não tem. Responsabilidade ausente, registro de entrega, risco ocupacional, linguagem técnica e padronizada, avaliação de aprendizado. Então, concluindo, esse material possui estrutura inicial, porém não atende plenamente aos requisitos esperados conforme o treinamento de NR6, principalmente os tópicos: conceito, responsabilidade, o CA, critério, registro e relação risco-EPI. Então, no contexto atual, o documento pode ser considerado insuficiente para a comprovação de treinamento em uma auditoria trabalhista ou fiscalização. Então, a apresentação que a gente criou lá no Canva foi essa apresentação aqui e ela saiu incompleta. Então, lá o auditor do GPT, ele identificou que essa apresentação, de fato, ela está incompleta. Está faltando algumas coisas dentro dela e tem umas partes que está em inglês. Então, ou seja, está inconsistente, certo? Então, a gente viu aí que ele atuou como um auditor, um analista de segurança do trabalho. A gente vai ver agora esse mesmo prompt utilizado dentro do Gemini. Vamos pegar aqui esse prompt, atue como analista, copiar ele aqui, vou abrir o Gemini, vou pegar o anexo aqui, vou jogar aqui dentro o prompt e vou ver qual que vai ser o resultado dessa auditoria aí, baseada nesse prompt aqui. Ó, aqui ele já está falando, como analista de segurança, realizei e, embora o conteúdo de uma estrutura educativa, identifiquei lacunas críticas em relação à atualização da norma. Aí ele colocou aqui, ó, higienização, irregularidade, foi mencionado que você deve manter as condições de uso. No entanto, a ANR atribui à organização a responsabilidade pela higienização e manutenção. Solução, incluir no slide a responsabilidade do empregador. Aqui ele falou também, o texto sugere que o trabalhador selecione o EPI e legalmente tem que ser feito pela organização através do PGR. Aqui ele coloca alterar o item 2, que deve ser especificado pela empresa. Registro de entrega também não tem, não menciona o sistema de registro de entrega, e a ANR exige que a entrega seja registrada em livro, ficha, sistema eletrônico. Aí aqui a solução. Certificado de aprovação, não há menção do CA, que também ele identificou que não tem em nenhum dos slides tem a menção do certificado de aprovação, e a solução inserir a obrigatoriedade. Aí aqui, limitação do controle de hierarquia. O slide sobre o NR6 estabelece que é a última medida de proteção. Então lá ele já puxou para outro lado aqui, que pelo controle de hierarquia de risco, o EPI é o último na barreira da proteção do trabalhador. E aqui ele já colocou. E aqui o resumo geral, ó, parcial, incorreto, ausente, parcial. Aí tem que ter a opção até de exportar em planilha. Vou botar aqui para exportar aqui em planilha para ver como que vai ser a formatação dessa planilha. Olha aqui, ele aí dá o próximo passo. Vamos abrir aqui, abrir as planilhas. Ó, aqui está aqui, ó. Responsabilidade, seleção, rastreabilidade, bem básicazinha. Mas a gente viu que os dois atuam como um auditor e ele conseguiu me mostrar qual é a falha
dentro daquela apresentação que a gente criou lá no Canva para o treinamento de IPI. Lembrando que esse aqui é só um exemplo prático. Existem vários outros exemplos que a gente pode usar para auditar. Igual, por exemplo, eu recebi aqui um LTCAT e eu preciso saber se esse LTCAT está dentro dos padrões estabelecidos pela lei, pela instrução do INSS, ou se ele está dentro dos padrões estabelecidos pela tabela de limite de exposição da NR15. Eu preciso saber se o limite de exposição à poeira está bom, se o limite de exposição a fumo metálico está dentro do estabelecido. Eu tenho dúvidas sobre isso, então eu posso pegar aqui o GPT ou o Gemini e pedir para ele analisar isso para mim e ele vai me mostrar o resultado, vai me mostrar o, 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 qual é o comparativo e como solucionar essa não conformidade que foi encontrada. A gente vai ver também agora, pessoal, como direcionar o Gemini e o GPT para ele fazer uma avaliação em uma imagem, para ele direcionar qual é o tipo de não conformidade que foi encontrado nessa imagem. Vamos lá? Aonde a gente vai olhar com um olhar superficial, mas a gente vai pedir para o GPT ou o Gemini avaliar de forma mais profunda. Eu criei uma imagem no GPT e pedi para ele colocar esse cenário aqui. Aqui, claro, esse aqui está bem crítico uma imagem dessa. Ela está numa oficina onde tem máquina, ferramenta, fio, óleo, tem produto químico, tem gás, tem uma condição totalmente fora do padrão para trabalhar. Mas a gente vai pedir para ele analisar essa imagem aqui e dizer para a gente, baseado na norma, quais são os requisitos que está descumprindo aqui essa imagem. Vamos pegar aqui, vou abrir ele aqui, vou pegar ele, colocar aqui, ó, atue como engenheiro de segurança e faça um relatório de auditoria detalhado da imagem, citando as normas que está sendo descumprida na foto. Até pegar esse prompt aqui, deixar ele aqui. Aí, ele vai analisar. Vou aqui no Gemini também, pedir para ele analisar essa mesma imagem. Vou pedir para ele analisar. Deixa ele terminar de carregar aqui, que ele já está fazendo análise. No Gemini, a fazer análise também. Aí, eu peguei essa imagem aqui, só que ela está muito crítica. Vou pegar outra imagem aqui e vou pedir para ele analisar também. Vou pegar essa imagem aqui para ver se ele consegue identificar algum ponto crítico nessa imagem. Se a gente for analisar, não tem muita coisa fora do padrão. O que ele pode questionar é só a questão do cinto, mas não sei, vamos ver se ele vai atuar como um engenheiro forte aqui para direcionar. Deixa eu colocar aqui para o Gemini também analisar essa mesma imagem lá do rapaz subindo na escada. Aqui, abrir essa mesma imagem. Vou botar aqui o prompt. Vamos lá, na primeira imagem aqui, que a gente pediu para ele atuar, ele já colocou aqui, ó. A imagem apresenta um ambiente semelhante à oficina diária de manutenção. Ele está fazendo a descrição do ambiente. Em condições extremamente precárias, observa-se instalações elétricas improvisadas, a presença de umidade líquida no piso, ferramenta e materiais espalhados, armazenamento inadequado de recipiente, possivelmente inflamáveis, ventilação insuficiente, risco de incêndio, choque, o estado geral, uma ausência de controle operacional, deficiência na organização, falha grave de cumprimento de requisito legal de segurança. Identificação dos perigos, instalação elétrica improvisada, fiação, emenda, condutor, ausência de eletroduto, risco associado, choque, incêndio, queimadura. Norma NR10, no item 10.2.4 e item 10.3.1. NBR 5410, então ele citou a norma, citou o risco, citou a falha. Presença de líquido, risco, piso, risco associado. Qual é a norma que está descumprindo? NR8, item 8.3 e NR10 também.
Falha na organização. Aí tem queda, dificuldade. Aí qual é a norma que está descumprindo? NR1, NR18 e NR24. Condições de conforto no trabalho. Armazenamento inadequado de inflamáveis. As evidências, o risco e a NR que está descumprindo. NR20 e NR26. Identificação de produto perigoso. Iluminação inadequada. O risco, a INR17, que é a ergonomia, e a NHO, que é uma norma e uma NBR internacional. A escada, o risco, NR35, NR18, a ausência de ventilação, o risco, NR15, NR9, onde vai falar de gerenciamento de risco, e aqui a avaliação geral. Aí tem outras recomendações e a conclusão. Então, aqui ele está dizendo que o local representa uma alta probabilidade de ocorrência de acidente grave, inclusive fatalidade. Olha só a criticidade dessa avaliação. Um local desse aqui, realmente, se a gente for analisar, está um local que pode ter um acidente fatal a qualquer momento. Agora a gente vai ver o Gemini. O que o Gemini falou? Aqui, ó, cenário crítico, relatório, aqui ele já colocou um pouco mais organizado o local. Aqui o detalhe não está muito bem explanado, mas ele colocou uma data, colocou o status, que pode ser interditado. Aí colocou aqui instalações elétricas, fiação, ausência de quadro, proteção contra incêndio, NR23, lá não citou, aqui já citou. Armazenamento de líquido, NR24, NR12, máquinas e equipamentos. Aí ele colocou aqui um resumo, as recomendações. Aqui foi bem mais básica, lá foi bem mais completa, e só que aqui ele foi bem mais resumido. Esse outro aqui, bora ver o que ele analisou. A identificação, tá, risco. Utiliza o cinturão, não tá, ó, ele colocou aqui, ó, que não tá conectado a uma linha de vida. Tá vendo só como ele analisou? E que mais? Tem que ter uma linha de vida vertical, isolamento da área, tem que ter um isolamento aqui nessa parte inferior, aqui, muito bom. E não está utilizando os 3 pontos de contato, então, treinamento para o trabalhador. Então, ele analisou que o cinto não está acoplado à linha de vida, não tem um isolamento aqui na parte inferior e o cidadão não está fazendo os 3 pontos de apoio. Então, qual é a norma que está descumprindo? A NR35, NR6, NR26, que é sinalização, NR12, e as recomendações técnicas e a conclusão. Isso aqui também, ou seja, apesar de a gente olhar e pensar, não tem muita coisa de desvio, mas tem. Ele não está acoplado sim, não está acoplado sim, ele não está acoplado lá na linha de vida, não tem uma sinalização. E aí ele sinalizou isso. Vamos lá no Gemini, aqui ainda vai processar ainda. Ver o que ele vai falar também. Então, se for analisar toda a imagem que a gente colocar aqui e pedir para ele referenciar, sempre vai encontrar alguma coisa que pode melhorar no local de trabalho. Então, isso aqui é a gente estimulando a ferramenta a ser um auditor ou a criar um sistema de auditoria baseado na imagem. A gente viu na outra aula ali que a gente utilizou um documento para ele analisar. E a gente pode também pegar e criar dentro dele aqui, vamos abrir ele aqui, ó. Crie um checklist para auditoria interna da NR35. Então, ele pode criar também um checklist para auditoria baseado na NR35. Então, aqui, ó, que já é o Gemini. O que ele falou? Trabalho em altura, irregularidade, está vestindo o cinturão e não está conectado. Aqui ele analisou também. O que mais? NR12, desequilíbrio, EPI, cinto de segurança, sistema de sinalização, não tem um lugar falando onde tem risco de queda. E aqui ele colocou algumas ações recomendadas. Bem, isso aqui foi bem básico, mas também foi bem objetivo. Então a gente vê que ele consegue analisar e trazer um resultado de uma auditoria, de uma inspeção no local de trabalho. Aqui, ó, já é o checklist, gestão de documentação, capacitação e treinamento, planejamento, EPI,
Sistema de proteção contra queda, condições gerais, procedimento, emergência, saúde, expensão, classificação. Então a gente vê aqui que ó, a gente consegue também criar um sistema de auditoria para ele criar um passo a passo aqui, ó. Ah, eu tenho dúvida de como aplicar a NR12. Eu posso para ele pedir aqui para ele criar um checklist de auditoria. Colocar aqui um novo chat NR12. Não sei como avaliar, Douglas, o meu local de trabalho, as máquinas e equipamentos que eu tenho. Eu não tenho expertise para fazer uma auditoria no local de trabalho. Então ele vai lá, já vai te dar aqui, ó. Primeiro tem que ter o inventário, a documentação. Depois tem que ter a questão das proteções da máquina, dispositivo de segurança, a parte de instalação elétrica. Ele dá aqui, ó. O que você vai verificar lá? Sistema de acionamento, a manutenção. Ó, tem o plano de manutenção, capacitação e treinamento. Quem opera tem que ter treinamento. A sinalização, a parte de ergonomia, procedimento de limpeza, emergência. Aí tem aqui, ó, ele já dá tudo o passo a passo. Então aqui ele já te dá um sistema aí bem resumido do que você deve auditar ou inspecionar em uma máquina ou equipamento. E isso pode ser aplicado para qualquer outra norma ou qualquer outra instrução. E quer ver um exemplo bem prático? Vou pegar aqui a IT do bombeiro do estado do Pará. Vou pegar aqui a IT 8, que é a parte de brigada de incêndio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa IT, essa instrução técnica do Corpo de Bombeiro aqui do estado do Pará. Eu vou salvar ela aqui no computador. Vou salvar ela aqui. E vou pegar IT, vou lá, crie, pegar aquele mesmo prompt. Crie um checklist para auditoria interna do documento em anexo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura do documento e ele vai criar um checklist para auditoria. Então, se eu fiz um treinamento de brigada e eu quero saber como fazer a gestão dessa brigada, mas a norma é muito grande, essa IT aí, vou olhar quantas páginas, né? São 25 páginas. Ah, a IT é muito grande, eu não consigo analisar todos os itens que tem dentro dela. Então, eu vou pedir para o GPT para ele analisar essa IT e criar um sistema de auditoria para mim analisar e ficar gerenciando a minha brigada de incêndio. Então, tá aqui, ele já me deu o checklist. Aí, primeiro, a documentação, composição, treinamento, equipamento, identificação da comunicação, o simulado, rota de fuga e abandono, as condições e a avaliação. Então, ele pegou o item que está na norma e colocou aqui um passo a passo. Na documentação, existe o documento formal da brigada, a relação nominal, ou seja, o nome de todo mundo está atualizado, tem um certificado de treinamento deles, tem um plano de emergência, tem um registro da inspeção e manutenção dos equipamentos que tem dentro do sistema de combate a incêndio. Existe o registro simulado, então aqui na parte de documentação ele já me dá um checklist do passo a passo para me auditar esse documento. Aí tem a composição e assim sucessivamente. Então, esse sistema de auditoria com o GPT ou Gemini, ele serve para qualquer norma, qualquer instrução técnica, qualquer norma brasileira, uma NBR, qualquer documento, se eu quiser pedir para ele analisar e dar um comparativo, ele consegue me entregar um resultado. Então, eu espero que você tenha aprendido até aqui de tudo um pouquinho de como usar as ferramentas de IA na segurança do trabalho. Um abraço para todo mundo. Fiquem com o Papai do Céu. Faça bom proveito desse treinamento no seu dia a dia.